Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 64, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos a ele? Olhem só, nós vamos trabalhar com o objeto de conhecimento Estratégia de Leitura, Apreciação e Réplica. Como detalhamento deste objeto, nós teremos leitura e interpretação de textos amazônicos, regionais, brasileiros e mundiais. Então, pessoal do 9º ano, vamos começar mais uma aula. Muito bem, pessoal do 9º ano. Vamos então começar uma aula bastante especial na qual nós vamos ler textos. Em especial, nós vamos ler poemas. É isto mesmo, nesta aula nós vamos trabalhar com a leitura de poemas e analisar o interior, a estrutura e a expressividade destes poemas. E com o nosso intuito, nós vamos também buscar diferenciar junto a vocês dois conceitos, poema e poesia. É isso mesmo, sabiam que tem diferença? Tem diferença, mas muita gente confunde. E é isso mesmo que nós vamos mostrar para vocês no nosso primeiro vídeo. Nós preparamos um vídeo no qual nós perguntamos para alguns professores de outros componentes curriculares que não a língua portuguesa, qual seria a diferença entre poema e poesia. Observem então o que eles nos responderam e vejam que de fato há muita divergência, às vezes um pouquinho de confusão, e que nós vamos buscar desfazer estas confusões na aula de hoje. Vamos lá então? Poesia, deixa eu pensar aqui, será que poesia é aquela que você tem que se preocupar com rimas, estrofes, com quantidade, como é que vai terminar ali aquela frase? Creio que é isso. Um poema, olha, eu achava que era, eu acho que é a mesma coisa, eu não sei, não é poesia também, não sei o que é um poema, não sei definir o que é um poema. Para mim é um texto que tem rima. Eu achei que era a mesma coisa, poesia e poema. Sinceramente, sou professora de química, então eu imaginei que os dois eram sinônimos. A poesia é algo mais amplo, é uma estrutura mais ampla, onde existe uma ressignificação da coisa, né? Então, por exemplo, eu posso olhar algo e perceber uma poesia naquilo, no todo, né? Existe uma... O poema, por exemplo, ele já diferencia. Por quê? Porque o poema é algo mais estrutural, não é isso? Você pode ter rima ou não, vai em prosa, vai verso, essas coisas todas aí, entendeu? Mais ou menos isso. Então, podemos notar aí por essas falas de professores que não são professores de língua portuguesa ou de linguagens, vamos colocar assim, que há uma confusão. Há quem ache que é a mesma coisa e há quem consiga verificar e definir, inclusive, diferenças. Então, vamos recuperar algumas das falas que nós ouvimos aí de nossos entrevistados. Olhem só, o nosso entrevistado número 1 nos disse o seguinte: será que poesia é aquela coisa que você tem que se preocupar com rimas, estrofes, com quantidades, como é que vai terminar ali aquela frase? Um poema, olha, eu achava que era. Eu acho que é a mesma coisa, eu não sei. Então, nosso primeiro entrevistado, ele associa e coloca aí como se fossem sinônimos, o poema e a poesia, certo? Aí, nossa entrevistada número 2, ela também vai nessa linha de achar que são sinônimos, né? Ela diz, para mim é um texto que tem rima, no caso, né, de ser poema. E aí, na sequência, ela diz, eu achei que era a mesma coisa, poesia e poema. Sinceramente, eu imaginei que os dois eram sinônimos. E, por fim, o nosso terceiro entrevistado é aquele que vai estabelecer uma diferença. Ele enxerga coisas distintas. Para ele, poesia é uma coisa, poema é outra. E olha só o que ele nos diz. A poesia é algo mais amplo, né? É uma estrutura mais ampla, onde existe uma ressignificação da coisa. Então, por exemplo, eu posso olhar algo e perceber uma poesia naquilo. E aí, na sequência, ele nos diz: o poema, por exemplo, já diferencia. É algo mais estrutural, não é isso?
Você pode ter ou não vai prosa, vai verso, essas coisas todas aí, né? Então percebam que para este nosso terceiro entrevistado há uma diferenciação. E eu já posso afirmar para vocês desde o início dessa aula que ele está no caminho correto dessa diferenciação, porque sim, tem diferença e é o que nós vamos trabalhar ao longo desta aula. E para iniciar esse nosso processo de diferenciação, aqui ao meu lado vai aparecer um objeto bem interessante. Olhem só, aqui ao meu lado, né, sobre esse pedestal, há um vaso. E este vaso é um vaso específico, ele é um vaso grego, né, produzido aí justamente por essa civilização, né, com as características dessa civilização, assim como, por exemplo, muitas nações indígenas produziram as suas cerâmicas com as características próprias de cada cultura, também, né, os gregos iam produzir aí os seus artefatos com as suas características próprias, né? E por que eu trouxe esse vaso grego aqui para esta aula, professora? O que isso tem a ver com a nossa temática? Bem, porque um vaso como este, um vaso grego, foi alvo de um poema, isso mesmo, um poeta dedicou um poema à descrição de um vaso grego, é isso mesmo, né? Ele olhou para este vaso e a partir dele, não para este especificamente, né, mas para um semelhante a este, e a partir dele começou a desenvolver um poema, um texto poético, né, um poema, essa estrutura de poema, né? E o poema se chama exatamente vaso grego, né? Então, vamos olhar um pouquinho para este objeto e depois ter contato com este poema, ok? Então, notem aí, né, que há esse formato especial, há uma pintura específica, né? É, de fato, uma peça, né, aí que envolve bastante trabalho, é muito bela e certamente o artista que se dedicou a fazê-la, gastou um tempo nesse processo, né, para moldá-la da forma como ela é, essa forma especial, para conseguir esse efeito nessa pintura, né, que a gente vê aí um degradê. Então, de fato, é uma peça de arte muito bela e, como eu disse, um poeta dedicou-se a escrever um poema para descrever esta forma de fazer aí arte, né, aí os vasos gregos. Então vamos agora conhecer este poema chamado Vaso Grego. Vamos lá, vamos a ele. Esta de áureos relevos trabalhada de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que eu suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas, o lavor da taça admira, toca-a e de ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, este poema que acabamos de ter contato, aí, né, apareceu nas cartelas para vocês o texto escrito e, junto com este texto escrito, vocês puderam ouvir a declamação deste poema. Então, podemos observar, então, que de fato é um texto que tem aí palavras selecionadas bastante rebuscadas, pouco comumente utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É um poema que foi escrito por um poeta chamado Alberto de Oliveira. E vocês aqui no 9º ano ainda não precisam saber disso, mas eu vou fazer aqui um breve comentário sobre o período em que este poeta escreveu. Ele é de um conjunto de poetas, um grupo de poetas, que gostava de escrever poemas que se preocupavam bastante com esse aspecto de escolher palavras pouco utilizadas no cotidiano, poemas com uma estrutura perfeita. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é essa estrutura perfeita. Mas isso era uma preocupação muito presente na forma destes poetas, deste grupo, de fazer poesia, que é um grupo que vocês vão lá no 2º ano estudar, provavelmente, 2º ano do ensino médio. Era um grupo chamado de poetas parnasianos, não é? Então eles tinham essa preocupação de fazer essa estrutura, este poema, ser perfeito. E por isso mesmo,
os textos deles se preocupavam muito mais com essa estrutura, com essa forma, do que propriamente com o conteúdo. E por isso mesmo, por exemplo, o conteúdo poderia ser a descrição de um vaso grego, como é o caso deste que a gente acabou de ter contato, né? Ele fez um poema com uma estrutura perfeita para comentar e descrever aquilo que ele observa ao se deparar com um vaso grego. E aí, imagina toda essa questão aí da Grécia Antiga, dos deuses e tudo mais. Mas é isso que vocês precisam saber, né? Que nestes textos, destes poetas do tipo parnasiano, importa mais esse processo da estrutura. E é o que nós vamos explicitar com vocês agora, né? Então, sobre esse poema Vaso Grego. Olhem só. E olhem aí o que nós dizemos, do ponto de vista da forma. Como assim da forma, professora? Ora, da forma quer dizer justamente da forma como um poema é escrito, né? O poema ele vai ser escrito em linhas gerais, eu posso afirmar para vocês, é escrito em versos que se organizam em estrofes, correto? É diferente de um texto que vai ser escrito em parágrafos, né? Que é o que nós chamamos de prosa, correto? E, para além disso, né, esse poema, esse texto que tem essa forma de versos organizados em estrofes, tem a questão das rimas, né? Então, isso é o que a gente fala de forma. Esse vai ser, então, um texto que tem as seguintes características quando nós falamos de forma. Olhem só. Ele é um soneto. Primeira informação. Soneto. O que é um soneto? Poema de 14 versos. Então, você pega aquele poema e observa que tem 14 versos ali, né? A intenção do poeta é 14 linhas. Às vezes, por formatação do espaço, da nossa projeção aqui da cartela, um verso acaba passando de uma linha para outra, né? Mas no original da escrita do poeta são 14 versos, ou seja, 14 linhas, né? E esses versos, para além de serem 14, né, eles estão organizados em 2 quartetos e 2 tercetos, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem 3 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Isso é importante, porque, de novo, a forma como esse poema está organizado é a forma do soneto. E isso é uma informação importante. Toda vez que vocês ouvirem falar de soneto, é isso que a gente está querendo dizer. Poema de 14 versos estruturados aí, na maioria dos casos, em 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, é uma forma fixa, tá? É algo que foi muito cultivado, muitos poetas de diferentes períodos escreveram sonetos, utilizaram essa forma, né? Então, primeiro ponto a nos dizer e a confirmar que, de fato, este é um texto que tem uma preocupação formal muito grande, ele é um soneto. Então, quem o escreveu realmente buscava essa preocupação com a forma, aquele texto perfeito, certo? Outra informação é que cada verso, ou seja, cada linha deste poema, apresenta 10 sílabas poéticas. E quando eu falo para vocês em sílabas poéticas, eu não estou falando daquela separação silábica tradicional que nós aprendemos na escola, tá? A separação de sílabas efetivamente da palavra, não é? A sílaba poética ela é definida de uma maneira um pouquinho diferente. Leva em consideração a forma como o poema será declamado, né? A forma como as palavras serão pronunciadas durante a declamação. E essa contagem de sílabas poéticas também, em cada verso, vai apenas até a sílaba tônica da última palavra, né? Então, tudo que vem depois da sílaba tônica da última palavra não é considerado nessa contagem, né? Então, vejam. E por que isso acontece, professora? Por que, então, essas 10 sílabas poéticas? Para manter o ritmo, para que a leitura declamada, cadenciada, seja, de fato, explorada e tenha ritmo nessa leitura, né? É um texto que contém ritmo. Então, olhem só. Observem aqui. Aqui eu trouxe uma das estrofes, né, um dos quartetos deste poema, divididos nas sílabas poéticas, né? Então, olhem aí. Notem que, de fato, cada um destes versos contém 10 sílabas poéticas, né? Então, olhem só.
Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Né? Então nota o que ele quer dizer nessa estrofe, é que este vaso, né, ele tem muitos relevos, é muito bem trabalhado, né, e cansada de servir aos deuses, veio servir, né, veio do Olimpo servir a outras pessoas, né? Então é isso que ele quer dizer. Mas uma outra observação que nos chama a atenção é justamente um outro aspecto. Nota que temos círculos azuis aqui nesse nosso poema, nessas nossas estrofes, perdão, aqui nesses versos. Esses círculos azuis, eles estão circulando aí sílabas tônicas, tá? Então nota que no primeiro e no terceiro verso, nós vamos ter, por exemplo, sílaba tônica na terceira sílaba poética e na 10ª. E aqui, no segundo e no 4º verso, a sílaba tônica aparece na 4ª e na 10ª sílaba. Sílaba poética. E isso não é à toa não, tá, gente? Isso também é uma demonstração da preocupação com a forma como esse poema ia ser escrito. Isso mesmo. Novamente, ele quer essas sílabas tônicas nessas mesmas posições, por quê? Justamente porque ele precisa que a leitura do poema tenha ritmo, né? Então, tudo isso nos mostra que é uma forma, né, ali a preocupação com a forma como esse texto ia ser escrito, com a estrutura desse texto, né? Um texto muito bem trabalhado, né? Preocupa aí com a posição onde vai estar a sílaba tônica, né? Não é assim à toa. Então, só uma última observação para esclarecer para vocês, né? É justamente isso que eu falei para vocês sobre os destaques. Vamos avançar aqui rapidamente, olhem só. Né? Os destaques em azul indicam a posição da sílaba tônica. Note que existe um padrão. Esse padrão que eu acabei de mostrar para vocês, né? E para finalizar ainda o comentário sobre esse poema do vaso grego, a gente tem aí uma observação sobre as rimas. Notem o seguinte, vamos lá então, avançando a cartela. Olhem aí então, as rimas deste poema. Primeira coisa, sempre um verso vai rimar com o outro. Em poemas mais modernos, nem sempre isso acontece. Às vezes tem lá um verso que não rima com nenhum outro, né? E a rima é o quê? É justamente a coincidência sonora ao final da palavra ali do verso, que vai coincidir com o final da palavra de um outro verso. Então, por exemplo, trabalhada do primeiro verso rima com cansada do terceiro verso. E dia rima com servia, né? Dia no segundo verso, servia no quarto verso. E olhem só, trabalhada, cansada, vai rimar com esvazada, lá na outra estrofe, né? E a gente vai observar aí justamente aparecendo no nosso segundo verso da segunda estrofe, rimando também com colmada, último verso da nossa segunda estrofe. E a gente vai ter a rima entre dia, servia, suspendia, tinia. A gente marcou, né, A e B justamente para mostrar para vocês as coincidências de rimas, mostrando para vocês também que há um padrão, uma preocupação com a forma como esse texto seria escrita. Olha que interessante. Então vamos lá, seguindo adiante. Olhem só, então o restante do texto. Admira, que é o primeiro verso da nossa terceira estrofe, vai rimar com lira, que é o primeiro verso da quarta estrofe. Bordas vai rimar com cordas e doce com fosse. Então nota de novo que há um padrão, não é aleatório. Então por todos esses aspectos que eu mostrei para vocês, né, de fato este é um poema que tem uma preocupação com a forma, com a maneira como ele foi escrito, é uma preocupação formal. Mas essa preocupação formal não vai, de fato,
essa preocupação formal vai inclusive ser mais importante do que o conteúdo, né? O conteúdo, está ali descrevendo um vaso grego. Ok, está descrevendo ali aquele objeto. E é um conteúdo que às vezes assim não é tão empolgante, não é tão interessante. E no caso deste poema, de fato, o que importa mais sobre ele é a sua estrutura e não o seu conteúdo, né? E aí vem aí o nosso comentário sobre esse poema, que é justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá? Sobre esse poema Vaso Grego, né? O poema apresenta uma técnica de descrição de um objeto, que é o vaso grego, de maneira minuciosa. Acabei de mostrar para vocês, abordando com realismo e objetividade, né? Ele está descrevendo nesse poema aquilo que ele enxerga a respeito desse vaso grego. E aí podemos dizer que é um texto com apurada técnica de composição formal e temática mais superficial, pois não se dedica a aspectos do eu lírico ou da vida em sociedade. É um poema, com certeza é um poema, mas nele não temos a presença de poesia. Por quê, professora? Ora, porque, vamos lá então, poema, vamos aí à nossa primeira definição, depois de falar tudo isso sobre esse vaso grego, o poema, gente, é justamente um texto literário escrito em versos que se organizam em estrofes. Ele pode ou não conter rimas, no caso desse a gente viu que contém rimas e há uma preocupação com essa questão dessa forma. O poema é, portanto, uma forma, uma estrutura, ok? Então, quando falarmos para vocês em poema, estamos falando dessa forma de fazer textos, né? Que são compostos aí em versos que se organizam em estrofes. Alguns mais preocupados com a forma vão sim acrescentar a questão das rimas, né? É importante que se tenha. E, né, é essa forma, isso é poema, que difere, por exemplo, de uma notícia, de uma crônica, né? O poema é essa forma em especial de escrever textos e que tem essa preocupação com a musicalidade, né, com a forma de pronunciar as palavras e de obter a musicalidade no texto. Então, poema, a palavra poema nos remete à forma, à estrutura, uma maneira de escrever textos. E aí, aquela outra palavrinha, aquele outro termo, poesia. Nós afirmamos, né, que lá no poema Vaso Grego não tem muita poesia não é? Então, o que é poesia, professora? Vamos lá, então, ao nosso conceito. Poesia é uma expressão artística por meio do uso criativo da linguagem. A palavra deriva do grego poiesis, que significa o ato de criar, a criação. Então, a poesia, ela vai estar presente justamente nesse processo de causar e de gerar, por meio da arte, causar a reflexão, causar a emoção, certo? Causar justamente o aflorar de sentimentos quando você tem contato com aquela arte. Sim, o poema Vaso Grego tem muita técnica ali empregada. Quem o escreveu conhece bastante da técnica literária. Porém, o seu conteúdo não tem essa característica de gerar esse processo reflexivo e de causar esses processos de emoção, não é? Quem tem contato com aquele texto não tem esse processo da emoção, né, da reflexão sobre ele. Então, por isso, nós podemos dizer que ele não tem ali poesia. Ora, e a poesia, gente, ela não está presa em um texto. Ela pode estar em diferentes lugares, ela pode estar em outras manifestações artísticas, como a dança, o cinema, pode estar inclusive em uma paisagem, por exemplo, um pôr do sol muito belo, pode conter poesia, né? Então vejam que é um conceito que está além do universo textual. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas a gente vai mostrar com texto, tá? Vai ser também um soneto, mas aí esse soneto é diferente, ele vai ter poesia, tá? Então vamos lá ao nosso soneto de fidelidade, acompanhem. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim,
Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, neste soneto de fidelidade, como o nome já denuncia, é um soneto. Então, eu já sei que tem aquela questão da forma, não é? Então, vamos aí, os nossos comentários sobre esse soneto de fidelidade. Vamos lá? Olhem só, coloca na tela, por favor. Ele é um soneto, então é sim um poema de 14 versos, que foi escrito aí nessa estrutura que é a mais típica, né? 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. E assim como o primeiro, também neste segundo texto, tem aquela questão das 10 sílabas poéticas. Sim, olhem só, coloca na tela. Separei aí uma estrofe para vocês. Tem também este nosso poema, aí, Soneto de Fidelidade, ele tem essa preocupação com a métrica, com o ritmo, né, da sua leitura, da sua declamação, né, para que a gente tenha musicalidade. Então, notem aí, de tudo ao meu amor serei atento, antes de com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encanta em mais meu pensamento. Notem que cada um desses versos temos 10 sílabas poéticas, então temos aí uma preocupação com o ritmo, com a forma da leitura. Então, até aqui, professora, a gente está vendo que a forma está ok, né? Ele é um poema e tem uma preocupação formal muito grande. E para mostrar para vocês mais ainda que essa preocupação formal de fato existe, vamos aos nossos versos, aí as nossas rimas, na verdade. Vamos lá, então? Olhem só as nossas rimas aí. Notem, né, que a palavra atento vai rimar com pensamento, isso na primeira estrofe, e na segunda estrofe rima com momento e com contentamento. Aí, lá na primeira estrofe, a palavra tanto rima com encanto, que vai rimar lá na segunda estrofe com canto e pranto. Então, realmente é também um texto muitíssimo trabalhado do ponto de vista da sua estrutura e da sua preocupação com a sua forma. Vamos à nossa próxima cartela. E aí, na nossa terceira estrofe, a gente vai ver a palavra procure rimando com dure, lá na nossa quarta estrofe. Aí, a palavra vive vai rimar com tive. E a palavra ama vai rimar com chama. Então, professora, esse poema tem a forma de poema. Eu posso chamar de poema, assim como o primeiro. Mas será que eu posso afirmar que este poema, este segundo poema, tem poesia? Será que o conteúdo dele foi capaz de nos gerar aqueles processos de reflexão e a nossa explosão ali de sentimentos, ou gerar ou causar ali a reflexão sobre esses sentimentos e, em especial, sobre aquilo que o eu lírico declara aí sobre esse sentimento amoroso que ele sente? Eu acredito que sim. Então vamos lá. Nosso comentário sobre esse soneto de fidelidade, que é um poema de Vinícius de Moraes, né? É um consagrado poeta da nossa língua e que ficou conhecido aí como o poeta do amor, mas ele não escreveu apenas poesias sobre o amor, ele escreveu muita coisa, fez peça de teatro, fez muitos textos infantos juvenis, enfim, tem uma produção vasta, né? Então, ao contrário da maior parte dos poemas de amor, né, que prometem o amor eterno, nestes versos encontramos uma promessa de entrega total e absoluta enquanto o sentimento durar. Então, enquanto durar o amor, vai ser um amor pleno. Então, é diferente, né? É uma forma de pensar o sentimento amoroso de uma maneira diferente. E aí, olhem só o que nós temos mais adiante na nossa próxima cartela. Então, podemos dizer que é uma composição com apurada técnica de composição formal, sim, eu mostrei para vocês isso, e uma temática mais aprofundada, né? Pois vai se dedicar aos aspectos e aos sentimentos do eu lírico, aquilo que o eu lírico declara sobre aquilo que ele sente, e também nos permite esse processo de reflexão, especialmente para quem já pôde experimentar esse sentimento amoroso, traz esse processo reflexivo e nos faz pensar a respeito desses sentimentos, né? Então, por isso que nós podemos dizer que é um poema com a presença de poesia, justamente porque, uma vez que você tenha contato com este texto, você vai
poder sim refletir a respeito disso e vai poder, quem sabe, até também ter ali a expressão de uma emoção, colocar-se neste lugar. Então é um texto que nos leva para todos esses processos, para além da materialidade textual, né? Então percebam aí que enquanto o primeiro poema que nós observamos, a gente não tinha ali uma questão de poesia, porque não tinha esse processo aí da reflexão, né, e de gerar a questão dos sentimentos, e há quem diga até que a questão da beleza, do belo. Nesse segundo poema a gente vai além, né? É um poema, tem a sua estrutura, a sua questão ali da técnica de composição também muito bem estruturada, mas traz o aspecto do poético, da poesia para dentro do texto. Ok? Então assim nós encerramos esta aula.